Agora a gente vai ter uma conversa bem interessante. Olha, um assunto que é muito falado na sala de aula, também preocupação de alguns pais a respeito do aprendizado de crianças. A gente se encontra aqui no estúdio com o psicólogo Liécio e ele vai conversar um pouco com a gente sobre essas situações. São os TDAHs, não é isso? O que significa TDAH? Bom dia. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é uma das maiores causas que a criança pode ter para não aprender na escola. Ou seja, são aquelas crianças que têm um déficit no seu processo atencional que não conseguem apreender o assunto. Consequentemente, ela começa a passar de ano, mas com um déficit considerável na sua educação. Doutor Liécio, a gente ouve tanto hoje em dia falar disso, é porque ultimamente a gente tem mais casos desse tipo de patologia ou é porque agora começaram a estudar e agora começaram a entender o que acontece com essas crianças? Excelente colocação a sua, porque veja bem, o TDAH, que é o déficit de transtorno de atenção e hiperatividade, ele sempre existiu na história da humanidade. Qual é a grande questão? Agora nós temos possibilidades de diagnóstico. Então, diagnosticar para a gente é o ponto crucial. Ora, o que é que nós vemos em termos de estatística? Que cerca de 7% das crianças em idade escolar no Brasil têm esse déficit de atenção, prejudicando, consequentemente, o seu processo de aprendizagem. Então, nós hoje temos mecanismos neuropsicológicos que nós podemos detectar de que forma essa criança ela consegue desenvolver bem no seu período escolar e que forma ela tem os seus déficits no processo de aprendizagem. Então, isso é considerado, digamos assim, uma doença, uma patologia, acomete alguma região realmente do cérebro? Como é que funciona? Olha só, não é uma patologia, ele é um transtorno. Que implica uma série de distúrbios no decorrer da sua vida. No entanto, o que é o TDAH? Tem a ver com a estimulação excessiva, que é a questão da hiperatividade. Ou seja, uma criança que cada vez mais ela não consegue se concentrar, porque você tem o déficit de atenção apenas, que não tem comprometimento, não são crianças deficientes. Isso é importante a gente colocar para a população. São crianças geralmente inteligentes, mas que não conseguem focar a sua atenção. E, associada a isso, nós temos a hiperatividade. Então, é aquela criança que não consegue parar, não consegue ficar quieta, ela sempre está fazendo alguma coisa e não consegue terminar suas tarefas. A questão do grande número de tecnologia que a gente vê hoje em dia, né, que acaba de tantas formas chamando a atenção das crianças sempre para alguma coisa, isso tem facilitado o surgimento também desse tipo de transtorno? Não necessariamente como surgimento, mas tem feito com que a criança ela consiga focar em alguma coisa. Por quê? Se eu digo que uma criança com TDAH ela não consegue focar a sua atenção, quando você utiliza as mídias digitais, o computador, a internet, jogos digitais, a serviço dessa criança, ela consegue ser trabalhada. O que eu não posso, e aí é um grande problema, é ter o excesso. Excesso faz mal. Por que o excesso faz mal? O cérebro produz uma série de substâncias que vai, na realidade, estimular. É como se fosse um uso de uma droga psicoativa, por exemplo. Nós sabemos que o computador e os jogos eletrônicos têm esse efeito sobre o cérebro. Então, para gerar prazer, eu preciso cada vez mais. Então, você passa horas e horas. Então, eu tenho que saber mediar e utilizar isso a favor dessa criança. Pois é, hoje em dia a gente vê muitas crianças, na minha época, né, a minha avó dizia, isso é safadeza desse menino, que ele não consegue sentar quieto, não para quieto, não para estudar. Hoje realmente existem estudos que comprovam que esse tipo de transtorno existe. E aí, como é que é feito esse diagnóstico? É preciso que tanto a família quanto a escola, que eu acredito que é mais percebido exatamente nesse período escolar, né? É preciso que tanto a família quanto a escola estejam atentas para isso? Perfeito a sua colocação. Por quê? A família muitas vezes compreende erroneamente a postura dessa criança. Como o nosso psicodiagnóstico, o nosso diagnóstico ou neuropsicológico, ele é comportamental, ou seja, através da observação do comportamento da criança, nós não podemos generalizar. Não é toda criança que não consegue se concentrar que ela tem o transtorno. E não é toda criança que ela é hiperativa que ela tem o transtorno. Então, a sua colocação foi ótima. Por quê?
Porque uma criança, ela pode ser ativa e deve ser, isso é saudável. Exato. No entanto, eu preciso observar se ela tem uma recorrência desse comportamento. Ou seja, se nada faz com que ela preste atenção, se ela realmente não consegue. E uma coisa importante, né, para a gente saber, a população, a escola, os educadores, a família, é justamente quando nós falamos sobre, né, a questão da hiperatividade antes dos 7 anos, que é um fator normal. Né? Uma criança com 4, 5 anos, ela corre para um lado, corre para o outro, não significa que ela é hiperativa. Isso aí faz parte de um processo de maturação normal, tanto que nós não diagnosticamos o TDAH antes dos 7 anos de idade, porque o cérebro está num processo de maturação. E quais são os tipos de transtornos, tanto de atenção quanto os de hiperatividade? Olha só, quando nós falamos, né, é uma grande categoria que nós chamamos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, esses distúrbios é como se fosse um guarda-chuva que tem diversos transtornos. Tá? Nós sabemos o seguinte, nós temos os principais que nós conseguimos diagnosticar com uma certa facilidade, é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que pode estar ou não associado à hiperatividade, né? Ele pode ser impulsivo, ele pode ser agressivo, a criança agressiva pode ter TDAH. Então, nós temos a dislexia. A dislexia é muito interessante porque a criança ela não consegue aprender a ler e nem escrever. Ou seja, a criança tem uma dificuldade na decodificação da escrita. Olhe que é uma coisa extremamente importante. Nós sabemos que a escrita não é natural do ser humano. Não é? Natural é a fala, natural é a linguagem. Nós aprendemos a escrever e a ler cerca de 5 mil anos para cá. Né? Então, qual é a grande questão dessa? Muitas vezes o cérebro não está preparado para absorver esses eventos culturais. No entanto, a dislexia dá uma impossibilidade da criança compreender, né, a leitura e a escrita, e ela não desenvolve adequadamente. E associado a isso, eu tenho um outro transtorno chamado discalculia. A descalculia é a dificuldade da criança em operações matemáticas. Muitas vezes a gente vai ver alunos que não conseguem fazer cálculos simples. Mas não é porque não quer, porque não tem preguiça, não é isso. É porque ele tem um transtorno chamado descalculia. Então, a descalculia, ele faz com que você não consiga fazer essas operações matemáticas. Ele não consegue assimilar. E uma coisa interessante é que esses transtornos não têm cura. Ele vai, né, estar presente no decorrer de toda a vida, gerando consequências, inclusive consequências sociais. Era isso que eu ia te perguntar. Não tem cura, então, enquanto adulto, ele continua tendo esse tipo de transtorno. Pode comprometer a carreira profissional, digamos assim, desses adultos também? Pode comprometer pela falta de compreensão. Nós sabemos o seguinte, nós temos um grande poder de resiliência. Resiliência é esse processo de superação. Você pega os disléxicos, por exemplo, né? São pessoas altamente inteligentes. Você vai ver que tem muitos artistas, tem Tom Cruise, a Oprah, vários artistas internacionais, né, que têm dislexia. O Pedro Cardoso, né, o que fez a Grande Família, assumiu, né, recentemente que tem dislexia em alguns programas. Então, é uma dificuldade muito grande, mas você vai ver que são pessoas extremamente inteligentes. Grandes empresários são disléxicos. No entanto, eu preciso compreender as limitações para poder superar. Ora, quando a escola não está preparada, principalmente as escolas públicas, né, que precisam ter profissionais preparados para diagnosticar precocemente, porque esse é o segredo. Quanto mais precoce nós conseguimos identificar essa criança, mais nós temos possibilidades de ajudá-la. Então, é um ponto crucial, que é o diagnóstico precoce. Pois é, e aí quando a gente fala de diagnóstico, eu acho que é importante também a gente frisar aqui, a partir de que momento a gente começa a perceber, olha, realmente tem alguma coisa errada com essa criança, não é só falta de limite, digamos assim, que é imposto pelos pais, tem realmente algum transtorno aí envolvido. A que a gente deve estar mais atento, que realmente aponta, olha, vamos procurar um profissional a partir de agora? Olha só, o incrível é que boa parte dos diagnósticos começam, né, a serem tomando forma a partir da idade escolar. Por quê? Porque nós vamos começar a ver os limites dessa criança no ambiente escolar. Então, eu tenho um ponto crucial aí, que é
compreender aonde está o transtorno e onde não está o transtorno. Então, uma criança agitada não significa que ela tem um transtorno. No entanto, quando ela entra na escola, ela não consegue direcionar sua atenção, ela não consegue ficar parada na sala de aula, ela não consegue fazer as atividades que são impostas a ela, eu tenho que começar a observar. Agora, é importante que a população saiba que diagnóstico tem que ser feito por profissionais. Né? Então, nós indicamos que você suspeita que a sua criança ela tem algum problema de dislexia, de TDAH, de impulsividade, né, de descalculia. É importante que seja encaminhada a um neuropediatra, a um neuropsicólogo, a um psicopedagogo. São os profissionais que são capacitados através de instrumentos técnicos para diagnosticar. Então, sempre nós partimos do diagnóstico como algo observacional, observar o comportamento da criança. E é muito importante também, então, já que se é tratado, já que se é diagnosticado a partir exatamente desse período escolar, que a escola também participe, que o professor também esteja ativo, esteja atento ao comportamento desse aluno e que, é claro, haja essa troca de informações entre a escola e a família. Isso, que é um ponto crucial, é essa interação entre pais e escola. Por quê? Porque a vida da criança, ela está continuamente envolvida nessas duas instituições, família e escola. Então, eu preciso o quê? Que a escola possa interagir com essa família, a família possa mostrar, né, aos seus professores, né, ao pedagogo que está na escola, ao psicólogo que está na escola, né, como é o comportamento em casa da criança, para que você consiga compreender como isso funciona. Por quê? Crianças que têm algum tipo de transtorno de desenvolvimento que não são detectados a tempo, podem ter sérios problemas na sua vida adulta. Então, por exemplo, imagine você estar numa sala de aula, a sua turma, né, uma criança com 6 anos de idade, a turma começando a escrever e a criança não consegue. Então, muitas vezes ela vira motivo de chacota para os coleguinhas. Né? Então, não por maldade, mas pelo próprio convívio em grupo. Então, ela começa a se sentir inibida, ela pode ficar agressiva. Então, isso vai se desenvolvendo e ela vai começar a criar estratégias para se defender na escola. Isso aí você vai ter vários problemas ligados às suas relações afetivas e às suas relações humanas, né, nesse contexto social. Então, diagnosticado o problema, existe tratamento certo. Como é que é feito esse tratamento? Que tipo de tratamento é indicado para cada transtorno? Olha só, os transtornos de desenvolvimento, dependendo do que se trata, porque você tem casos mais graves, como são o espectro autista, por exemplo, mas você tem casos que você pode acompanhar muito mais facilmente. Então, a dislexia, você tem um conjunto de atividades. Geralmente, esses tratamentos são tratamentos lúdicos, que envolvem brincadeiras. Então, você tem uma série de tarefas que leva a criança a focar a sua atenção. Então, você pega uma criança que tem um transtorno de atenção, você cria uma sequência de estimulações cognitivas e essa sequência, que são tarefas simples, são joguinhos, são brincadeiras, só que são brincadeiras que visam estimular a área que está deficitária na criança. Consequentemente, quando você começa a fazer esse treino cognitivo nela, ela começa a criar condições para que você possa superar. Vamos pegar o exemplo da dislexia. A dislexia tem a ver, né, com o desenvolvimento neuropsicológico. Então, nós sabemos que para o processo de escrita e leitura, a área esquerda do cérebro é extremamente importante. Na dislexia, né, a área esquerda não é ativada adequadamente, ou seja, a área responsável pela leitura escrita não é ativada adequadamente. Qual é a consequência disso? Que outras regiões do cérebro vão tomar para si, né, essa função, mas eles não são especialistas nessa função, consequentemente a criança vai levar mais tempo. Então, na intervenção, o que é que nós fazemos? Nós criamos uma sequência de eventos que ela possa resolver para estimular as funções executivas dela. E ela, através desse treino, ela começa a superar adequadamente essas limitações. E aí, quando é feito, então, esse diagnóstico, o tratamento, chegaria a hora, então, do pai em casa, o pai ou a mãe, pensar assim, não, a minha filha tem, ou o meu filho tem dislexia. Ele, então, daria melhor com números. Vou estimular para que a área dele, para que ele possa, então, desenvolver as suas habilidades, digamos assim, com cálculos na área de exatas ou o inverso?
Claro, né? Você sabe o seguinte, se eu digo que uma criança dislexa tem dificuldade, né, na leitura e na escrita, mas são extremamente inteligentes em outras áreas, né, nós precisamos começar a detectar quais as habilidades dessa criança. Ela pode ser excelente em artes, né? Dislexos são excelentes empreendedores. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver diversos livros que falam sobre empreendedorismo. Grandes empreendedores no Brasil têm dislexia, ou seja, são excelentes para negócios. Né? Crianças que têm descalculia, dificuldade na matemática, mas nas ciências humanas são excelentes. Então, o que eu preciso? Criar um processo de identificação, esse é o ponto crucial. Identificar o transtorno adequadamente, porque isso é um grande problema para a gente. Né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso que o diagnóstico seja feito adequadamente. Consequentemente, a partir desse diagnóstico, você cria essas funções interventivas e detecta quais as habilidades que essa criança ela consegue fazer com mais facilidade. E ela começa a se identificar com essas habilidades. E aí ela vai o quê? Cada vez mais encaminhando a sua vida, a sua formação educacional para o que ela consegue fazer e o que ela gosta. E aí nascem as paixões. A paixão pela música, a paixão pelas artes, a paixão pela matemática. A criança tem excelentes habilidades matemáticas. Você vai ver que alguns tipos de autismo, né, a criança ela consegue fazer cálculos matemáticos absurdos. Você vai ter um tipo de autismo chamado síndrome de Asperger, né? Onde essas crianças têm uma habilidade matemática fantástica. Então, ela aqui daria um show, né? Deixaria a gente lá atrás, né? Em termos de estrutura matemática, né? De cálculos quânticos, física, né? São excelentes. Então, o que eu preciso é, primeiro, identificar. Né? A partir do momento que os pais começam a perceber que algo está errado, procure um profissional, procure a escola para saber como essa criança está na escola. E, a partir disso, você precisa estimular essas funções da criança, tanto cognitivamente como fisicamente. Pois é. E aí, durante esse tratamento, doutor Liesse, existe a possibilidade de também ter necessidade de utilizar medicamentos? Boa pergunta, fantástica a sua colocação. Por quê? Nós sabemos o seguinte, a dislexia, né, nós não utilizamos o nosso tratamento, na realidade, é mais cognitivo. Mas o TDAH, o déficit de atenção, por exemplo, né, e associado à hiperatividade, existem alguns medicamentos que são utilizados. E olha a questão, se a criança é hiperativa, nós utilizamos, nós não, porque a prescrição é médica, né? Tem que ser um neuropediatra. Mas existem medicamentos como a Ritalina, né? Que faz com que a criança ela consegue focar a sua atenção. E aí é um perigo a vinda da Ritalina, porque ela é utilizada inadequadamente muitas vezes. Às vezes a criança não é hiperativa e utiliza a Ritalina. Então, assim, nós controlamos, né, a hiperatividade da criança com um psicoestimulante. Ou seja, apesar dela estar estimulada, esse psicoestimulante ele consegue reverter, né, o excesso de atividade na criança, fazendo com que ela consiga focar a sua atenção. E esse focar a sua atenção significa que ela vai conseguir ler, vai conseguir fazer as atividades diárias. Agora, lembre-se que não tem cura. Nós estamos falando de mecanismos para controle da hiperatividade. Pois é, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa Bem Assim, muito esclarecedora essa entrevista.